Irmãos, eu quero falar aqui um pouco. Nesse vídeo também eu falei que no Dia das Mães para mim é um pouco triste, porque eu perdi a minha mãe e agora é o segundo Dia das Mães sem ela. E eu me sinto com a autoridade de falar um pouco sobre a minha mãe, porque eu sou filho. Eu quero falar das consequências que existem para aqueles que nasceram num lar não cristão. A minha mãe sofreu muito. Eu também sofri, mas a minha mãe, muito mais. A minha mãe, desde criança, ela sofreu muito. Me contam que ela saía nas ruas para pedir esmola, juntamente com o irmão dela mais velho, para trazer para casa. E meu avô a maltratava. Não a educou, não ensinou o caminho. E por consequência disso, ela engravidou muito cedo, com 14 anos. Imagina quem era o filho. O meu pai é um vilão, que eu não conheço, e acredito que nunca vou conhecer. Meu pai engravidou as duas irmãs, a minha mãe e a irmã dela. Mas a minha mãe foi a que mais sofreu, porque ela foi mandada embora de casa. E ela saiu com a criança no colo, e ela, naquela época, não era como hoje. A mulher hoje, ela é reconhecida em qualquer lugar que ela for. Mas uma mãe solteira naquela época, era tratada com muito preconceito. Era desprezada, e a família, a sociedade dava o direito à família a mandar embora. A mulher não arrumava emprego facilmente, não havia, os direitos que tem hoje. Imagina o sofrimento que a minha mãe passou com uma criança recém-nascida, um pai que não estava disposto a cuidar. Com 2 anos de idade, ela morava em São Paulo, saiu do interior de Minas Gerais. E dizem que meu pai aparecia poucas vezes. Surgiu uma conversa que meu pai havia sido morto num acidente. Ele era motorista, indo para o Paraguai. Ninguém até hoje sabe se isso é verdade. E minha mãe ficou abandonada lá na grande cidade de São Paulo. Não conseguiu ficar comigo. Me mandou voltar para Minas Gerais. Me deixou na casa de uma amiga. Essa amiga ficou comigo um tempo, depois me entregou na casa do meu tio. O meu tio ficou comigo um tempo, depois me entregou na casa dos meus avós. Eu sei que eu fui conhecer a minha mãe com 9 anos de idade. Não sabia, a família não sabia se ela estava morta ou viva. Mas aí ela apareceu. Sofreu muito. Meu irmão, eu o conheci, mais novo que eu, uns 3 anos. E ela tinha carregado as mazelas desse sofrimento, desse abandono, desse castigo que ela sentiu na pele, porque uma sociedade preconceituosa existia naquela época. E por isso ela herdou um estado de nervo terrível. E eu era muito rebelde. Fui criado com meus avós. Eu me lembro que quando eu era criança, eu tinha 6 anos de idade. Essa lembrança eu tenho. Meu avô me batia até deixar marca. E eu costumava dormir no mato. Eu fico imaginando hoje uma criança de 6 anos de idade dormindo no mato. Uma região que não tinha luz elétrica, não tinha nada. Eu não estava sozinha, né? O Espírito Santo estava com ela. E quando eu conheci minha mãe, não foi diferente, porque a gente não conseguia conviver. Minha mãe, ela tinha um estado de nervo e ela era muito brava comigo. Ela me responsabilizava por toda essa mazela que ela sofreu. Não culpo ela. Cheguei a um tempo que eu culpava. E eu não me acostumei com ela. Eu tinha de 8 para 9 anos de idade. Se eu ficasse com ela 15 dias era na rua. De dia eu vendia ferro velho para me alimentar, e à noite eu caçava as construções antigas para dormir. E às vezes batia a porta de alguém, ou eu pulava um muro para dormir no quintal de alguém. Tem muitas histórias fantásticas para contar, de como o Espírito Santo era comigo. Porque às vezes eu ia para um lugar e eu não sabia onde era o lugar, o Espírito Santo me guiava. O Espírito Santo, ele me dava sonhos que eu costumava
ver coisas que estavam acontecendo à distância de mim. Eu costumo dizer que eu tinha uma intimidade com Deus muito grande. Quando eu comecei a aprender a ler, eu lembro que quando eu pegava as escrituras para ler, descia lágrimas no meu coração. Esse Cristo, eu tinha uma afinidade com ele tão grande, porque como eu não tive pai, ele substituiu o meu pai. E a minha confiança era diante dele. Para mim, o meu pai era ele, literalmente. Bem-aventurado é você que teve a educação do seu pai e da sua mãe, te mostrando o caminho. Aproveite, porque quando você tem o seu pai e a sua mãe para te mostrar o caminho, significa que você vai errar muito pouco. E se você errar muito, desculpe a palavra, é porque você é um imbecil. Porque como é triste uma pessoa que tem uma direção errar tanto na vida. A gente precisa chegar para a mãe, para o pai e falar assim: olha, me ensine com seus erros, que eu não quero cometê-los. Eu não quero cometer os mesmos erros que você cometeu. É sábio do filho, é sábio para a filha. Eu não quero sofrer aquilo que a senhora já teve experiência, aquilo que o senhor já teve experiência. Me ensine como vencer, como ultrapassar, como chegar lá. E aí eu fui criado dessa forma. E houve um momento, eu tenho que falar, quando eu vim para cá, no Espírito Santo, eu vim com uns 13 anos, a minha mãe com aquela mágoa, ela disse para mim: não conte para ninguém que você é meu filho. E as pessoas não sabiam. Também não era difícil, porque eu fui registrado como filho dos meus avós. Porque minha mãe, ela tinha aquela mágoa no coração. Mas uma coisa é certa, ela me amava. Os meus irmãos foram criados também de uma maneira não muito disciplinar. Meus dois irmãos costumavam ficar 15 dias fora. O meu irmão, que hoje é vereador da cidade da Serra, o Kleber Serrinha, ele ficava de 15 a um mês fora. Ele dormia nas praias de Camburi. Ele costumava chegar lá, abrir um buraco, entrar dentro da areia e ali dormir. Passava vigiando o carro. E minha mãe em casa, às vezes, ela me dava lição, porque, mulher que tinha fé. Às vezes ela ficava angustiada, porque o filho demorava para chegar. Mas ela ia para um cantinho e começava a chorar e a orar. E daqui a pouco ela voltava de lá e falava bem assim: o meu filho está bem. Deus me falou que ele está bem. Uma mulher sofrida, mas guerreira, mais vitoriosa. Uma mulher que conseguiu criar os filhos não diferente de você. Uma mulher que teve no final, sabe, um sepultamento com honras. Do prefeito da Serra, com honras do governador do estado, de um filho que prosperou na vida, o meu irmão Kleber Serrinha. E eu senti no meu coração uma honra tão grande, porque um milagre Deus me deu, sabe, o privilégio de presenciar a mudança da minha mãe. Olha, eu costumo dizer que existem duas maneiras de conversão: existe o convencimento e existe a conversão chamada milagre. Você que está na igreja todos os dias, você ouve a palavra todos os dias, e às vezes essa palavra vai martelando no teu coração, transformando você, fazendo você um ser humano melhor, porque você reflete sobre a palavra, você faz reflexões, medita. Às vezes o pastor vem aqui e dá uma cajadada, você leva para casa aquela cajadada, e amanhã você começa a ser moldado. A palavra molda você. Foi assim com os discípulos. Jesus nos ensinou aos poucos. Jesus não realizou milagre na vida dos discípulos. Os discípulos aprenderam ouvindo e vendo. Aleluia. Mas existe um milagre que é conversão milagrosa. O pastor faz o apelo, a pessoa levanta as mãos e vem aqui na frente. E amanhã ele será um ex-usuário de droga. Fumou durante 50 anos, amanhã não coloca mais um cigarro na boca. Matou, roubou, amanhã deixa de roubar, deixa de matar.
É um milagre, uma transformação. O poder do Evangelho é extraordinário. Às vezes Deus quer revelar um milagre na tua vida, essa conversão, mas às vezes Ele quer que você aprenda de pouquinho a pouquinho. Ele tem prazer nas duas situações: ou o milagre repentino da conversão, ou trabalhar aos poucos, lapidando, como a água lapida a pedra. Já perceberam que a água ela tem poder de cortar rocha? A palavra de Deus é desse jeito. Oh, glória a Deus. Aleluia. E a minha mãe se converteu ao Senhor. Mudou da água para o vinho, assim como está aqui nas bodas de Caná da Galileia. Extraordinariamente. Antes, quando ela tinha problema de nervo, agora ela passou a ser uma pessoa mansa. Palavra sábia saía da boca dela. E Deus ele me deu um privilégio muito grande de batizar a minha mãe. Ela desceu as águas e eu a batizei. Está gravado, glória a Deus. Para mim é uma grande honra falar sobre isso. E Deus colocou no meu coração, sabe, um amor muito grande por ela. Eu sinto isso agora. A mágoa foi embora, tanto da minha parte quanto da parte dela. Deus ele sara famílias, Ele cura famílias, Ele cura vidas. E Ele ainda é aquele que faz milagres extraordinários. Ele não mudou. Ele é o mesmo ontem, é o mesmo hoje, será o mesmo eternamente. Aleluia. Eu quero que você fale comigo. Esse Deus que está dentro de mim, repita. Ele não mudou. Quem mudou fui eu. Aleluia. Ele ainda opera milagres. Ele ainda cura o cego de nascença. Ele ainda levanta o cadeirante. E Ele ressuscita mortos. É eu que tenho que preparar a minha vida para receber. Porque Ele quer operar milagre aí na tua vida. Ele quer operar milagres na minha vida. Ele quer fazer coisas extraordinárias. Nós precisamos voltar a viver uma espiritualidade genuína, para que a alegria flua no teu coração. Não uma alegria humana, mas uma alegria espiritual. Para que a paz flua no teu coração. Não uma paz humana, mas uma paz espiritual. Porque é disso que nós precisamos. É disso que nós mais precisamos. As angústias têm tomado conta deste século. As doenças psicossomáticas têm atingido o coração de todos. Vamos falar da ansiedade, da depressão, da síndrome do pânico. As preocupações que nós vivemos hoje, elas não são coerentes diante de Deus. Porque Deus promete para o teu coração vida e vida em abundância. E o que é vida e vida em abundância? É paz, é alegria, é gozo, que alegria é gozo, é longanimidade, ser longânimo em perdoar, é benignidade, é bondade, é fé, é mansidão. Essa palavra, irmãos, toca no meu coração, que eu repito ela onde quer que eu vou, porque eu sou carente dela, eu preciso dela. Eu quero o melhor de Deus para a minha vida. Primeiramente eu quero Jesus Cristo, porque Jesus Cristo é o melhor de Deus para a minha vida. Eu tenho que desejá-lo de todo o meu coração, aceitá-lo, sabe, com toda a minha fé, amá-lo, colocar Ele em primeiro lugar na minha vida. Eu não posso ficar um dia sequer sem falar com Ele. Eu não posso ficar um dia sequer sem ler a palavra dEle. Porque Ele é o verbo e Ele fala dentro de mim através do Espírito Santo. Porque Ele está dentro de você através do Espírito Santo. Ele disse: eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aleluia. A palavra bem-aventurado significa mais do que feliz. E é o que deseja o Espírito Santo para a tua vida. Viver como bem-aventurado, mais do que feliz. E a minha mãe, ela se converteu. A minha esposa está ali como testemunha e nós a batizamos. Foi uma grande honra. E Jesus a levou. E também Jesus me avisou que ia levar ela uns 3 meses antes. E eu já sabia. E passei isso para minha esposa.
E de um jeito singelo até para ela. Só que eu não sabia se era eu ou ela que ia levar. Aí quando eu falei com ela, eu disse, mas é eu ou você que vai? Essa palavra é simples, eu não havia preparado, eu não fiz esboço, mas como hoje é dia das mães, eu não posso deixar de agraciar a riqueza que é você. Mãe, tome posse. Já estou terminando, deu 9 horas. Tome posse, tá? Vocês já pararam para pensar que o círculo de oração é formado de mães? Você sabia que na igreja existe uma grande responsabilidade dado às mães? Primeiro que uma mãe, ela aprende a amar. Sabia, para terminar, o amor de Deus, ele é incomparável. Ele é indescritível. Ele é impensável. Não tem como mencionar, medir, calcular, ter uma noção desse amor. Mas a única comparação que existe na Bíblia relacionada ao amor de Deus é com o amor de uma mãe. Isaías 49:15. Pode uma mãe esquecer-se tanto do seu filho que cria, que se não compadeça dele, do filho do seu ventre? Mas ainda que esta se esquecesse, todavia eu não te esquecerei. Deus está dizendo que uma mãe esquecer do filho que cria é quase impossível, mas acontece. Ele está dizendo que quando isso acontece, ele não esquece aquele que foi abandonado. Mas o amor que ele diz aí é o único que pode ser comparado, porque é um amor extraordinário, um amor, sabe, sem exigir nada em troca. Um amor que é capaz de se sacrificar